Boa noite, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez a nossa hora mágica e vamos lá, vamos que os mosquitos já estão todos presentes aqui no ambiente, já estão bastante alimentados, vamos ver se eles vão continuar se alimentando enquanto a gente continua o nosso vídeo aqui. Bom, já vimos então na matéria o que é a relação jurídica, vimos na relação jurídica seus elementos subjetivo, objetivo e abstrato, o vínculo jurídico, e analisamos principalmente o elemento subjetivo aí no primeiro bimestre, a questão dos sujeitos de direito, tanto personificados quanto não personificados. Nos personificados vimos a pessoa natural em todos os seus elementos, personalidade, capacidade, estado civil, registro, os direitos da personalidade, o domicílio, todas as características. Vimos também pessoa jurídica aí no final do primeiro bimestre. Vimos a pessoa jurídica, a classificação, início e fim da personalidade, o domicílio, a questão dos direitos equivalentes aos direitos da personalidade, a proteção equivalente à proteção dos direitos da personalidade, e vimos as medidas de proteção ao crédito com a questão da desconsideração da personalidade jurídica comum, desconsideração inversa e a execução de grupo econômico. Encerramos o primeiro bimestre com esta matéria aí dos sujeitos de direito e seguimos agora o segundo bimestre aí com matéria nova. E aí vamos tratar do outro elemento da relação jurídica, que é o elemento objetivo da relação jurídica. O que é o elemento objetivo da relação jurídica? Bom, a relação jurídica a gente viu que o elemento objetivo é do que transacionam os sujeitos de direito, né? Que negociam, o que discutem, o que vai virar objeto de processo, o que vai ser objeto de contratos, enfim, objeto da relação jurídica que une o sujeito ativo, o titular do direito, com o sujeito passivo, aquele que tem um dever contraposto a esse direito, né? E aí a gente viu que o objeto da relação jurídica ele pode ser um fazer ou não fazer, ou seja, um serviço, ou um dar, né, a entrega ou restituição de um outro objeto que é um bem. E é esse o objeto do nosso segundo bimestre, o elemento objetivo da relação jurídica, em especial os bens. A gente vai estudar os bens aí nas suas diversas classificações. Para começo de conversa, a gente já tem que identificar o que é bem no sentido jurídico. Não é bem no sentido popular, é bem no sentido jurídico. E a primeira distinção, ou primeira classificação que a gente faz, é a que distingue bem de coisa. Coisa e bem são conceitos, ou seja, conceitos que se opõem, o que a gente também vai chamar de dicotomia. Conceitos que são o oposto um do outro. E na classificação de bens a gente vai ver que a gente vai trabalhar bastante com essa ideia de dicotomia, um conceito oposto ao outro. A primeira dicotomia, a primeira classificação que a gente faz de bens, é a que diferencia o bem, no sentido jurídico, das coisas. E aí a doutrina vai fazer diversas classificações, mas de modo geral, essas diversas classificações que a doutrina, o pessoal dos manuais faz, é uma diferenciação pelo que pode ser apropriável, ou seja, objeto de uma relação jurídica, objeto cujo fato pode estar submetido à titularidade, um sujeito de direito, pessoa natural, pessoa jurídica, que são os bens. Então, os bens é todo e qualquer objeto que pode ser apropriado ou sofrer uma titularidade, uma sujeição a uma pessoa para o direito, seja pessoa natural ou pessoa jurídica. Ok? E o que sobra para ser coisa, então? No conceito jurídico, coisa é, em seu sentido oposto ao de bem, o que não pode ser apropriável, o que não tem como ter circulação, ser objeto de contrato, ser objeto de processo, porque não é passível de titularidade, não tem um sujeito de direito que possa assumir-se ali sobre este objeto. Então, para tentar dar alguns exemplos do que seriam coisas, né, a gente pode falar de coisa como o céu, estrelas, o cosmo, né, o vento, etc, etc. Essa classificação, na verdade, é uma classificação utilitarista, patrimonialista, e é uma classificação que tende a atender a uma ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, né? Aquela coisa que vem da filosofia kantiana, né? O homem é a medida de todas as coisas, então o que é interessante para o direito? O que a gente vai regulamentar? O que pode ser apropriado, o que não pode ser apropriado, o que não pode ter titular, não interessa para o direito, porque a gente não vai regulamentar, né? Logicamente, esta é a primeira classificação, é uma classificação sujeita a um relativismo tecnológico. Então, para você ter uma ideia do que a gente quer dizer, para dar outro exemplo, a gente entender essa ideia de ser sujeita a um relativismo tecnológico, a gente pode dizer, por exemplo, a questão da energia solar. Até 50 e tantos, 54, 58,
né? O Shoemaker não tinha inventado ainda a célula fotossensível, então a gente não falava ainda em energia solar como bem, só falava como coisa. No medida em que a gente tem uma tecnologia pela qual a gente consegue captar e armazenar energia solar, ela passa a ser tratada já não mais como bem, não como coisa, e sim como bem. Ok? Então, o que pode ser apropriado pode ter um titular, bem. O que não pode ser apropriado, coisa. Ok? Primeira classificação resolvida. Vamos seguir então. E aí a gente vai para a segunda classificação. A segunda classificação que tem a ver com a ideia do patrimônio. O conceito de patrimônio, no sentido jurídico, é um conjunto de bens materiais e imateriais. Então, todo sujeito de direito tem um patrimônio que consiste em bens materiais e imateriais. Ou, como a doutrina prefere diferenciar na classificação, bens corpóreos, com existência física, bens incorpóreos, sem existência física, ou que pertencem à metafísica. Né? Então, para fazer a distinção conceitual num exemplo, né? Então, um CD de música, né? Um pendrive que tem música é bem corpóreo, existência física. O direito autoral sobre a música, incorpóreo, né? Não tem existência física. O direito é uma ideia, pertence ao mundo das ideias, então ele é incorpóreo. O invento, o remédio, um remédio novo aí, né? Imagina que inventam aí uma vacina, um remédio para acabar com essa pandemia aí do Covid-19. E aí, esse remédio, o remédio corpóreo, a patente do remédio, incorpóreo. Então, é a diferença de ter física, existência física ou não física. Que mais? A empresa como estabelecimento, então a loja, o maquinário, tudo corpóreo, né? O fundo empresarial, que é aquela forma pública que se estabelece depois de muito uso da loja, muito uso lá da indústria, o reconhecimento público, metafísica, ideias, incorpóreo. Isso tudo soma o patrimônio da pessoa ou do sujeito de direito. Ambos têm valor econômico, ambos podem ser apropriados, têm titulares, mas um com existência corpórea, outro sem existência corpórea. Beleza? Terceira classificação. Né? Terceira classificação, a gente vai ver que é uma classificação que interessa mais para o pessoal dos direitos reais, que diz respeito à diferença do bem que nunca teve dono, que é o res nullius, o bem sem dono, que, portanto, pode ser apropriado de maneira imediata pelo ato de ocupação. Apesar da expressão ocupação nos lembrar assim, imóvel, ocupação é imóvel, né? Não. A ocupação é o ato de apropriação originária de um bem que nunca teve um dono. Da res nullius, é uma expressão latina. Res, espaço, nullius. É uma expressão latina que quer dizer bem sem dono. Ele é sujeito a uma apropriação imediata pelo ato de ocupação, aquisição originária de um bem que nunca teve dono. Então, se eu vou pescar um peixe em alto mar, e aí eu pesco o peixe, ele vira meu, porque era até então res nullius, sem dono. Vai ser diferente o estatuto jurídico, as consequências jurídicas. Se eu, em vez de pescar no alto mar, eu estou pescando na propriedade de alguém, privada. Ou num pesque pague. Aí o peixe não é res nullius. Então muda o cenário, muda as consequências jurídicas. Então é importante entender quando a coisa não tem dono efetivo e que pode ser adquirida por usucapião, por ocupação, mesmo sendo móvel. A gente vai dizer que o ato originário de aquisição é ocupação. Então, seja bem imóvel ou móvel que nunca teve dono, a gente diz que o ato de aquisição originária daquele que nunca teve dono é o ato de ocupação. Leitura do 1263 do Código Civil explicar isso pra gente. Beleza? É diferente do bem que tem dono ou teve dono e se perdeu. É a chamada res, espaço, derelicta. Derelicta. Tem um C aí antes do T. Essa res derelicta é o bem perdido, que numa má tradução latina o pessoal fala que é o bem abandonado. Por que não é abandonado? Na verdade ele está perdido. Ele tanto está perdido que não é possível adquirir por aquisição originária esse tipo de bem. Ok? Esse não pode.
Por quê? Se eu achar uma carteira no banco do cinema, se eu achar um celular lá na carteira da minha sala, na mesa da sala, posso ficar como dono de imediato? Não, porque não é um res nullius, é uma res derelicta. E essa distinção é importante para as consequências jurídicas. Res nullius, nunca teve dono, eu posso virar dono pelo ato de ocupação, a aquisição originária é meu e acabou a história. Res derelicta, não. A res derelicta, eu tenho que buscar o dono, eu tenho que achar um achados e perdidos, buscar uma autoridade policial, buscar uma autoridade ou algum local oficial para os achados perdidos para tentar devolver, ok? Eu não posso adquirir. Se eu adquirir um bem perdido dessa forma, posso ser denunciado, inclusive, pelo fato criminal do furto. Então, não pode. Tem uma vantagem, né? Se você achar coisa perdida de alguém, um bem perdido de alguém, você tem direito ao devolver a uma recompensa de até 5% do valor do bem. Artigos que tratam desse tema da res derelicta 1233 a 1237 do Código Civil. Beleza? Vamos lá seguir. Então vamos lá. Seguindo aí, quarta classificação dos bens, beleza? A quarta classificação é a que mais tem consequências de utilidade jurídica. A quarta classificação é talvez a mais importante do código, por isso nele ele se estende mais, beleza? O 79 ao 84 do Código Civil vão tratar desta classificação. 79 ao 81 vai falar de um dos conceitos da nossa dicotomia. O 82 ao 84 fala do outro conceito oposto. 79 ao 81 vai tratar dos bens imóveis. E ao tratar dos bens imóveis, em 3 artigos em sequência, 79, 80 e 81, o bem imóvel tem uma classificação própria que não abrange apenas o que a gente considera de maneira geral. Só o terreno. Terreno é imóvel? Sim, é. 79 do Código Civil vai falar mais ou menos o seguinte: é considerado imóvel o solo natural, o terreno, mas além disso, tudo que se adere de forma permanente ao solo natural, seja por ação natural, o que a gente vai chamar de acessão física natural, são as plantas, seja por aderência, por ação humana, a acessão física, que a gente chama de acessão física artificial. Então, o que é imóvel no 79? O solo, que é o imóvel naturalmente, e o que adere ao solo de forma permanente, por força própria, acessão física natural, traduzindo, plantas, e o que adere por ação humana, que a gente chama de acessão física artificial, as construções, ok? O que tem que tomar cuidado com esse conceito aí do 79? Que a aderência ao solo que caracteriza uma acessão física não precisa ser só aquela que está imediatamente tocando o solo. Se eu seguisse essa lógica ao absurdo, um prédio inteiro só teria considerado imóvel o primeiro tijolo, a primeira laje da construção do imóvel. Não é isso. Na verdade, a gente considera acessão física tudo o que adere à estrutura que está aderida ao prédio. Então vamos lá, para dar uma ideia aqui desenhada. Olha só, esta portinha aqui, ó, portinha, a porta está parafusada na parede. Então ela é o quê? Imóvel por acessão física artificial. Ela é imóvel também. Por quê? Porque ela está aderida na parede, que está aderida no conjunto do prédio e, portanto, imóvel por acessão física artificial. Não precisa estar colado no solo. Se está na estrutura aderida à acessão física artificial. É diferente da coisa que não está pregada, parafusada, aderida, concretada. Aí sim a gente pode dizer que é móvel se estiver só apoiada. Então, para entender uma diferença que vocês podem observar talvez na sala de vocês, né? Aquele ar-condicionado que é aquele modelo ali, ó. Aquele modelo ali é parafusado, a seção física artificial, ok? E aquele bem que é aquele ar-condicionado que fica só apoiado naquela treliça de metal, naquela batente da janela, irresponsavelmente mal cuidado, que pode cair no meio da rua. Enfim, aquele ar-condicionado que está só apoiado, ele não está aderido. Então não é acessão física, ele é bem móvel. Essa é a diferença, beleza? Então, imóvel é o solo e o que adere direta ou indiretamente na estrutura de uma planta ou de uma construção, de maneira a estar sedimentado, aí é imóvel. Se não tiver só apoiado, então pode ser deslocado sem perda da sua distância, continua bem imóvel. Beleza? Vamos lá.
80 no Código Civil continua a nossa classificação de bens móveis e imóveis, e no 80 a gente vai falar do imóvel por ficção ou determinação legal. E aí ele vai falar o seguinte: por que é por ficção ou por determinação legal? Porque ele está tratando de bens que inclusive têm natureza de bens incorpóreos, não tem nem existência física. Certeza é o mundo das ideias. E mesmo assim a gente classifica como os imóveis. A gente vai ver que também bens móveis têm bens incorpóreos, que são móveis. Então, a classificação de bens imóveis e imóveis não depende da existência física do bem para ser classificado como imóvel e imóvel. E aí 80 já traz para a gente aqueles que não têm existência física, são incorpóreos, mas são por determinação legal considerados imóveis. Inciso primeiro vai falar do quê? Falar dos direitos sobre imóveis e as ações que os defendem. Então, o que são os direitos reais sobre imóveis? A propriedade, o direito de propriedade da meu apartamento. Direito, não é apartamento, apartamento, bem incorpóreo. O direito de propriedade sobre o apartamento, bem incorpóreo, é considerado, 80 inciso primeiro, também bem imóvel. Então, o apartamento é bem imóvel? É. E o direito de propriedade sobre imóvel? Também. Só que aí é por determinação legal, 80 inciso primeiro. Se eu tiver que demandar uma ação judicial reclamando a ocupação indevida de um locatário, querendo despejar, também bem imóvel, porque é uma ação que versa, tem por objeto um bem imóvel, será considerado imóvel também. Inciso segundo, o direito à sucessão aberta. Então, a minha parte da herança, aberta à herança do meu ascendente, ainda não resolvida, aquele conjunto de bens, a minha parte, a proporção que me cabe da herança, o direito à sucessão aberta, esse conjunto de bens que ainda está indefinido, ele é tratado como bem imóvel também. Ok? Então, o que significará isto? Que para transmitir, para contratar, para definir titularidade, esses direitos, que são ideias, terão os mesmos estatutos jurídicos, terão as mesmas consequências que a gente dará a uma casa, a um apartamento, a um prédio, a um terreno. Terá que ter registro de transferência, só há transferência pelo registro, inscrição, etc, etc. Ok? Então, vamos lá. 81 do Código Civil, ainda na classificação de imóveis, ele continua, e aí ele vai falar de uma situação em que a gente deve permanecer considerando imóvel. O que permanece sendo considerado imóvel? Segundo 81, permanece imóvel, embora pareça que agora já virou móvel, tá? Inciso 1º do 81. A edificação separada, mas mantida a sua unidade. Isso é importante. Então tem que manter a sua unidade. Que foi separada do solo, mas mantida a sua unidade, está sendo deslocada e vai ser colocada em outro terreno, em outro local. Continua sendo considerado imóvel, mesmo já separado do solo. Já descolou, tirou o cimento, desparafusou, continua sendo considerado imóvel se mantida na sua unidade. Então, não é muito comum aqui no Brasil, né? Você tem que assistir alguns filmes aí, alguns documentários do Discovery, do National, para conseguir ver essas situações, mas é possível sim. Aquela casa de pré-moldado, em que você pega literalmente uma casa inteira e joga em cima no caminhão, né? Eu tenho até um amigo que tem uma casa lá no Alphaville, que tem uma casa que é feita de containers. A casa dele de container pode literalmente ser deslocada, integralmente colocada no caminhão Scania e carregada para um outro terreno. Então, isso que a gente está falando quando a gente fala do prédio que está separado do solo, mas para ser reempregado e manteve a sua unidade. Ok? Não pode desmontar, senão aí é outra história. Ok? O que mais? Inciso segundo. 81, inciso segundo também fala do material de construção. Ok? Também vai falar que se ele foi separado da integridade da estrutura, foi desaberido, retirou, mas de maneira meramente provisória, transitória, temporária, a intenção é retirada para depois reempregar, ele permanece sendo considerado parte integrante, permanece sendo considerado imóvel. Então vamos lá para o nosso exemplo. Vem cá, vamos lá para o nosso exemplo. Vem lá, o louco do meu filho quebrou essa porta aqui, rachou a porta, ok? Vai que eu preciso consertar esse madeirame aqui. Eu levo no marceneiro, ele diz, não, dá para fazer martelinho de ouro na porta. Então eu vou fazer o seguinte, ele desparafusei aqui a porta, tirei, virou bem móvel? Se eu levei lá para consertar e trazer de volta para cá? Não, aí não, porque se foi retirada de forma transitória,
provisória, mesmo que já separado, permanece considerado imóvel. É o 81, inciso 2º do Código Civil. Então, o material foi separado de maneira transitória, né? Não foi de maneira definitiva, foi só provisória a separação do material de construção, continua sendo imóvel. Beleza? Vamos lá. Agora vamos para o outro lado da história. E o que é móvel, então? 82 e 84 vai nos dar os conceitos. O 82 traz o conceito, primeiro, de bem móvel, que é o imóvel por natureza. E, na verdade, o 82, a doutrina lê aí no 82 dois conceitos de bem móveis. Okay? Vamos lá. O móvel comum, que é aquele que a mudança, o deslocamento, a alteração de local não implica em perda de sua função ou substância. É aquele que está só apoiado. A mesa, a cadeira, né? O carro, enfim, livro, caderno, tudo que você pode deslocar porque está só apoiado em algum lugar e não perde sua substância no seu deslocamento. Isso são os bens móveis comuns. Mas, além disso, o 82 traz um outro conceito de bem móvel, aquele que se mexe ou que se pode mudar pelas próprias forças. Esse tem uma outra denominação que a gente dá no Código Civil. São os chamados bens semoventes, aqueles que se movem por força própria. Bens semoventes, também conhecido como bicho, né? Os animais. Esse que move por força própria. Ah, professor, mas eu tenho o skate você bota na ladeira, ele desce por força própria. Não, meu filho, ele se mexe se tiver numa ladeira pela força da gravidade. E o meu carro? Não, se você não abastecer, ele não se mexe sozinho. Então, na verdade, só bicho a gente vai chamar de bem semovente. E, na verdade, a gente já viu isso lá nas primeiras aulas. Bicho tem um estatuto jurídico que é misto, então tem que tomar cuidado, né? Bicho, de modo geral, é objeto de relação jurídica. Normalmente, ele é classificado como bem, e aí é exatamente esse conceito aqui do 82, bem semovente. Que se move por força própria. Mas bicho sempre será considerado objeto de relação jurídica? Não! Já vimos isso, que o artigo, para a gente lembrar aí da matéria que já foi para trás, né? 225, inciso 7º da Constituição, que tem projeto de lei no Congresso e projeto de lei no Senado. A última movimentação foi no Senado, né? Projeto de lei de Congresso 27 de 2018, que já foi de origem lá do projeto de lei do Senado 351 de 2015, considera uma classificação do bicho, pelo menos o senciente, aquele que consegue demonstrar sentimentos, emoções, como um sujeito de direito não personificado, aquela classificação que ficou em cima do muro. Ele é objeto da maioria das relações jurídicas, mas em algumas relações jurídicas ele é tratado como sujeito de direito. Então a gente teria esse conteúdo misto, é o sujeito de direito não personificado, mas a doutrina mais tradicional e a classificação atual ainda é do bicho como mero objeto, bem semovente, é esse sentido aí da parte inicial do nosso 82 do Código Civil. Beleza? Vamos lá. O que mais que é considerado bem móvel? Aí o 83 vai fazer o que a gente fez no imóvel, o Código Civil meio que repete, meio que espelho. A classificação de imóveis a gente viu por natureza no 79. O 82 também fez por natureza o móvel. Lá no seguinte, o 80, o que ele fez? Os imóveis por determinação legal, ficção, não é isso? Ele vai fazer aqui também na continuação do móvel. No 83 vai falar dos móveis por determinação legal ou ficção jurídica. Ou seja, o que a gente já viu lá no imóvel, a mesma coisa que vai acontecer com o móvel. Bens que são, embora incorpóreos, não têm existência física, a gente classifica normalmente como também na classificação de bens móveis ou imóveis. O 83 já começa com o inciso primeiro, falando que, na verdade, é algo que tem existência física, que são as energias. Energia com valor econômico é considerado inciso primeiro do 82, a gente vai do 83, perdão, ele vai ser classificado como bem móvel, qualquer tipo de energia, tá, gente? Não é só energia elétrica, não. Então, furto de canal de TV paga, né? Aí é por transmissão, é também por onda, né? Por onda, então é onda energia. Energia, então, fisicamente tem existência física e é bem móvel. Então, por isto que a gente considera que se alguém faz um gato, né, ou faz uma pirataria de nosso canal de energia, na nossa rede elétrica, ou do nosso canal de TV a cabo, ou do nossa internet, está praticando o delito do furto, porque ele está tirando da gente um bem móvel. Beleza? Vamos lá. Inciso segundo vai falar dos direitos sobre os bens móveis e as ações que lhe asseguram. Então, de novo o espelho, né? Se o direito real sobre um imóvel e ação é imóvel, o direito real sobre imóvel e ação é móvel.
Fácil, esse é mole. Inciso terceiro, 83, vai falar dos direitos subjetivos de valor econômico, valor patrimonial. Qualquer outro direito subjetivo de valor patrimonial também classificado como bem móvel. Então a gente está falando aí da patente, do direito autoral, da marca, de um software, tudo isso também considerado bem móvel. 83, inciso terceiro do Código Civil. Aí é fácil a gente pensar. Quando a gente fala em direito subjetivo sobre que tenha valor econômico, é só a gente lembrar o seguinte: tirando o direito à sucessão aberta, tirando o direito real sobre imóvel, o resto é bem móvel, por exclusão. Facinho, né? Vamos lá? Inciso 84, o artigo 84, ele vai falar também ainda dos bens móveis, e aí a gente vai ver que é o espelho nosso lá da questão do material de construção, da questão da planta não empregada, como é que ela é classificada. E aí o 84 fecha a nossa ideia que o 81 nos ajudou a entender do material que está sendo deslocado provisoriamente, não provisoriamente. O 84 diz o seguinte: considera bem móvel o material ainda não empregado. Então o tijolo, a lajota, a telha que está lá na loja de construção, bem móvel, ainda não está empregado. Né? A planta que está lá no vasinho, ainda no cachepô lá da loja de flores, ainda não está enraizada, aí bem móvel também. Ok? Mas aí enquanto não empregado, enquanto não aderido. Vamos lá, o que mais? 84 continua falando de outra coisa. Então a não empregada é bem móvel e aquela que é retirada em definitivo vira bem móvel de novo. Só que o 84 ele já usa uma expressão meio exagerada. E aí confunde um pouco o aluno que lê só a lei e não entende junto lá com o nosso 81 o que ele está querendo dizer na verdade. Ele fala assim: também se considera bem móvel aquele produto ou material que foi produto de demolição. Aí o que o aluno fica imaginando? Peraí, então aquela porta, para voltar a ser considerada bem móvel, eu tenho que demolir o prédio inteiro, a casa inteira, para poder virar bem móvel novamente. Não, tem que ler junto com 81 para entender essa regra. Vamos lá então acompanhar a história da nossa portinha. Nossa portinha estava na loja de construção para ser vendida. Ela é considerada bem móvel, 84, parte inicial, beleza? Pegou a portinha, comprei, coloquei, aparafusei, coloquei, aderi na estrutura do prédio. É o quê? Bem imóvel por acessão física artificial, 79, ok? Vai lá que meu filho deu um chute, deu uma rachada ali, mas tem um martelinho de ouro para consertar a porta. Eu vou tirar essa porta, levar lá no conserto para trazer de volta. Ela está sendo retirada de maneira provisória. Ela é o quê? Bem imóvel, permanece bem imóvel no sentido do 81 do Código Civil. Acompanharam até aí? Vai lá que agora essa porta ficou demodê, ficou fora de moda. Agora eu quero aquela porta que é eletrônica, aquela de nave espacial, faz tchum-tchum, assim, olho mágico, é eletrônica, nem aquelas do aeroporto, né? Você chega perto, começa tchum-tchum, abriu e fechou, beleza? E aí eu quero me desfazer desta porta em definitivo. Coitado da portinha. A portinha vai ser descartada. Eu preciso destruir todo o apartamento para ela virar bem móvel novamente? Não! Eu tirei em definitivo. Então, embora a expressão no código está produtos de demolição, na verdade o que ele está querendo dizer foi retirado em definitivo e não provisória. Lei junto com 81. Foi de forma provisória, é bem móvel ainda. Retirou em definitivo, vira móvel. Entenderam? Provisória, bem, permanece imóvel. Retirou em definitivo, demolição, virou bem imóvel. Fechou? Vamos lá, seguindo a classificação. Bens fungíveis e infungíveis é uma outra dicotomia, nossa quinta classificação. Vamos seguir no nosso número. Fungível é o bem que, além de ser móvel, é substituível, não é único. Tem outro meio de gênero, qualidade e quantidade. Então, se eu pego emprestado um bem que é fungível, por exemplo, dinheiro no banco, eu posso gastar esse dinheiro e repor o pagamento também em dinheiro com outras notas. Não tem problema nenhum, porque dinheiro, acho que nada mais fungível, é substituível por outro idêntico do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Ok? E infungível é aquele que não tem igual, é único. Infungível é o insubstituível. Nesse caso, olha como é que a coisa diferencia. Se eu pegar emprestado a camisa assinada por toda aquela Celeflá lá da década de 80, que é única para você, né? Que tem a assinatura do galinho lá especial, só para você com dedicatória, é única. Peguei emprestado só para mostrar, meu amigo tem a camisa da Celeflá. E aí,
Se eu perder ela, dá para trocar por uma outra oficial? Não dá, porque aquela é única, é infungível. É única. E aí não tem outra igual. Por isso que, inclusive, quando a gente for ver direito contratual, a gente vai ver que são dois tipos de contrato de empréstimo. Se a coisa é fungível, substituível, é o contrato de mútuo. Se a coisa é infungível, é o contrato de comodato. São dois contratos diferentes de empréstimo, porque uma coisa é única, eu posso substituir por outra igual. E a outra não é, não sendo possível substituição, ela é única, insubstituível, tem que devolver a mesma coisa. Ok? Essa infungibilidade que a gente vê aí no 85 do Código Civil, a contrário senso. Por que a contrário senso? Porque o 85 do Código Civil, o legislador foi econômico. Ele não vai trazer os dois conceitos. Como é uma dicotomia, o que ele faz? Ele explica o que é fungível. Ele diz, bem imóvel que pode ser substituído por outro mesmo gênero, qualidade e quantidade. Pum. E o que é infungível? Contrário senso. O que não está encaixado no conceito de fungível é infungível. Fácil. Então, interpretação contrário senso, infungível, é o que é insubstituível, que não caiu lá no 85, vai na descrição do 85, a gente considera infungível. Logo de saída, a gente já percebe aí uma coisa. Por definição legal, a contrário senso, bem imóvel sempre é considerado infungível. Porque o texto lá do 85 ele já coloca como condição para ser considerado fungível ser bem imóvel. Logo, contrário senso, bem imóvel é sempre infungível. Não está escrito, a gente entende por interpretação a contrário senso. Beleza? O que mais que a gente considera infungível? Infungível é tudo que é único, não é isso? E pode ser único por natureza também. O que é por natureza infungível? Uma obra de arte, né? Uma joia única lapidada, né? A coroa lá da rainha da Inglaterra tem lá o diamante Vitória, o maior diamante do mundo, é uma joia preciosa única, então ela é infungível, né? A Mona Lisa, que está lá no Museu Italiano, né? É infungível, porque é a única, não tem outra igual. Então não tem como, é o infungível por natureza. Mas infungibilidade ou insubstituibilidade de uma coisa pode ser só por natureza? Não, a gente já viu aí a questão do imóvel, por interpretação, ser também passível de ser infungível, considerado infungível, por interpretação de lei. Então pode ser infungível também por lei. Então, por natureza, por lei. Tem alguma outra razão que a lei reconhece do bem ser infungível? Tem. A doutrina vai defender também. E aí a lei reconhece isso também, do infungível por convenção, por ato de vontade. Como é que a gente reconhece isso? 952, parágrafo único, vai falar inclusive da perda do bem que tem valor de afeição, afetivo, tem que ser reparado com um valor superior ao valor de mero comércio. Por quê? Porque o bem que tem alguma relação histórica, uma relação afetiva desenvolvida sobre ele não tem um valor só de mercado. Então, para dar um exemplo, um bichinho que você tem aí em casa, né? Tem muita gente que desenvolve esse afeto por esse objeto que é um bem doméstico, né? Então, o cachorrinho. Você vai imaginar que tem um cachorrinho de raça aí, sei lá, um dálmata na tua casa, né? Tá? O dálmata aí tem 101 dálmatas aí no mercado, com a mesma cara do teu dálmata, com a mesma quantidade de mancha. Mas por que este dálmata, que está contigo já há 5 anos, ele é infungível por um valor de afeição? Então, não vale substituir por outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Se alguém atropelar o meu dálmata, o Spot, né? O Spot cheio de manchinhas, Spot. O Spot não vai ser pago pelo valor de mercado apenas dele. Tem que considerar o valor de afeição. Ele é infungível por uma outra razão que não a natureza dele, porque tem outros, do mesmo gênero, qualidade e quantidade, porque não é infungível por lei, mas pode ser infungível por convenção, ato de vontade, histórico. Um elemento histórico também pode ser infungível. Então, também aí, mesma lógica, né? Então, sei lá, a caneta ou a pena que assinou a Lei Áurea, né, de abolição da escravatura, está lá no Museu Imperial. Essa pena pode ter, sei lá, Parker 1001, tem, na hora que foram fabricar essa pena para assinar coisas, documentos oficiais, fizeram 1001 dessas penas, mas aquela tem um valor histórico. É uma referência histórica, ela é também infungível. Então a infungibilidade pode decorrer da natureza do próprio bem, por ele ser realmente único, pode decorrer de lei, é o caso do imóvel, que é contrário ao senso do 85, sempre será considerado infungível, ou pode ser por uma convenção, valor de afeição, valor histórico, que pesa sobre o bem e o torna único. Ok? Seguindo, 86 do Código Civil traz a 6ª classificação dos bens. Bens podem ser consumíveis ou não consumíveis, segundo o Código. Cuidado para não confundir com uma outra classificação que está em outra lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que vai diferenciar bem de consumo de bem de produção ou insumo, que é outro conceito. Para nós, aqui do Código Civil,
Bem consumível é todo bem móvel que o uso normal importa em destruição, ou, segundo a possibilidade, bem ser considerado consumível, segundo o Código Civil, o bem móvel posto à alienação, posto a um ato de consumo como compra. Daí que a doutrina fala, inclusive, que tem dois conceitos de bens consumíveis no Código 86. Na parte inicial, o bem consumível por natureza, aquele que o uso normal importa destruição. Que tipo de bem que a gente usa normalmente importa destruição? Vamos lá, comida, bebida, combustível, fumo, o uso normal, regular, importa destruição. Ah, professor, mas carro vai deteriorando com o tempo, né? Roupa também, pode rasgar, mas o uso normal é para isso? É para destruir? Não, então não é nesse conceito, beleza? Bem consumível por natureza, a primeira parte do 86, são aqueles que a destinação, o uso comum é para destruir. Ok? Tinta da caneta. O que mais? Aí na segunda parte do 86 ele vai falar de outro tipo de bem consumível. Consumível que a doutrina identifica como consumível por determinação legal. É aquela segunda parte do 86 que diz o seguinte: o bem móvel posto à alienação. Aí ele não está falando consumível no sentido ao pé da letra, como na primeira parte. Ele está falando de consumível em um outro significado mais jurídico, contratual. Né? O bem móvel posto à alienação, o bem móvel submetido ao comércio, posto à venda, posto a um ato de consumo, compra. E aí, bem móvel posto à venda também considerado consumível. E aí tem que tomar cuidado, de novo, com a classificação, que o objeto em si não identifica a classificação, e sim sua situação jurídica. A gente vai ver isso de novo em outras classificações. Para ter uma ideia do que a gente está falando, o vade-mecum de vocês, o caderno de vocês. Quando estava lá na loja para vender, bem consumível, porque estava posto à alienação. O caderno de vocês é bom para dar exemplo, porque é o seguinte: está cheio de anotação agora. É consumível? Está posto à venda? Não, né? Então, não é consumível. Embora móvel. É o mesmo caderno, só em duas situações jurídicas diferentes. Um livro na livraria para vender, consumível. O livro da biblioteca da gente, não consumível. Não está posto à venda. Ele está posto a empréstimo, mas à venda não. Então, quando a gente fala em bem móvel, consumível, lembra que tem duas possibilidades. Uso normal importa destruição, é a primeira parte do 86. Segunda parte, aquele que é posto à alienação, é o bem móvel para o ato de consumo. E aí, um mesmo bem móvel pode, em determinada situação jurídica, ser considerado consumível e outra não. É a destinação, a situação jurídica do bem que define sua classificação como consumível ou não consumível. Então, como não consumível, o conceito oposto. Mesma coisa que a gente falou do fungível e infungível. É a contrário senso. E aí, já contrário senso, a gente já sai de pronto a reconhecer que bem imóvel, pelo conceito 86, será sempre considerado não consumível. Ok? Mas o apartamento, a casa posta à venda, não é uma casa, um imóvel posto à alienação? É. Então, por que não diz que é consumível imóvel? Porque o legislador não disse isto. Ele condicionou ao reconhecimento do bem ser consumível, ser bem imóvel. Faz sentido razoável? Não. A doutrina fala exatamente isso. Não tem o menor sentido essa classificação. Não faz sentido. Mas é o que está escrito no código, meu filho. Então, considere que para ser fungível ou consumível, condição, por causa do sentido da lei, é que seja bem móvel, bem imóvel, portanto sempre infungível e não consumível, mesmo posto à venda. Ok? Então, o que é não consumível? O imóvel, por definição legal, a contrário senso. E o que mais? Qualquer bem móvel que não caiu naquelas duas possibilidades do 86. Não importa o seu uso normal e destruição, não está posto à alienação para ato de comércio. Então, mesmo sendo bem imóvel, pode ser não consumível. Bem imóvel, sempre não consumível. Seguimos em frente. Sétima classificação: bens divisíveis e indivisíveis. O 87 começa falando da primeira classificação. Bens divisíveis é aquele que o fracionamento, quebra, divisão, né, diminuição em partes menores, unidades menores, não importa em perda da sua função socioeconômica, né, da sua finalidade. E o indivisível, 88, é aquele que não pode ser fracionado. É oposição de ideia. Não sei nem porque o legislador perdeu tempo repetindo a mesma ideia. Mas vamos lá. O 88 explica indivisível dizendo: olha, é aquele bem que, se for dividido, ele vai ter perda de função, perda de finalidade econômica ou de grandemente do seu valor econômico. Ok?
Então, de novo, o que determina se o bem é divisível ou indivisível é a situação jurídica, a destinação que a gente dá ao bem. Eu gosto de dar muito exemplo lá dos dois bezerrinhos que nasceram da mesma vaquinha, só que um é bravo e um é manso, né? E aí, o manso, né, ele é separado para ser objeto de couro, objeto de carne. Ele vai ser cortado para ser carneado, para virar o churrasco da festa lá do rodeio. Então, ele é um bem divisível. O outro bezerrinho, gêmeo, mas ele é bravo, é o touro bandido. Foi separado para uma outra função socioeconômica, vai ser touro de rodeio. Ele vai ser fragmentado, fracionado? Não, porque contraria essa função socioeconômica. O valor do touro bandido é inteiro ele, funcionar como touro de rodeio. Né? Nem sei se ainda existe touro bandido, já deve ter virado churrasco também. Mas enfim, vamos imaginar que touro bandido ainda está vivo, aí está ativo, está nativo, é atleta ainda de rodeio. E aí, esse touro, este outro bravo, foi separado para uma outra função em que não faz sentido fracionar, senão perde seu valor econômico exato. Sua função socioeconômica é outra, ele é indivisível. Então, os dois bezerrinhos nasceram da mesma vaquinha, gêmeos, mas um é divisível e outro indivisível. Por quê? Porque não é a natureza do bem, é a destinação, a situação jurídica que a gente dá ao bem. Ok? Indivisibilidade, tal como aconteceu com a classificação de infungível, de não consumível, pode ter variações aí. Tá? E aí vamos de novo para as variações. O indivisível pode ser indivisível por causa da sua destinação, sua função. É o caso que a gente estava falando aí da destinação dos dois bezerrinhos, né? É o que pode determinar que o bem seja indivisível, porque sua função não permite o seu fracionamento sem perda do seu valor econômico ou da função socioeconômica a que ele realiza. Beleza? O que mais que pode tornar o bem indivisível? Também pode ser indivisível por lei. E aí tem vários exemplos que a doutrina cita, mas alguns desses exemplos que a doutrina gosta de citar são exemplos que dependem ou demandam o conhecimento de outras matérias, direito contratual, direito obrigacional, direitos reais. Então, para não perdermos em outros exemplos aí, vamos falar de um exemplo mais visível e ilustrativo para vocês, que é o do bem imóvel por lei, tanto imóvel urbano quanto rural, seja o lote urbano, que é o nome que a gente dá ao terreno urbano, lote urbano, seja a gleba rural, que é a faixa de terreno no meio rural. Eles têm, por lei, suas respectivas leis, definem qual é o tamanho mínimo para ser juridicamente registrável, oficialmente reconhecido. E aí se considera o seguinte: a gleba rural mínima, artigo 65 da Lei 4504/64, Estatuto da Terra, tem que ter no mínimo 50 hectares. Menos que isso não é registrável. Pode ter um terreno menor que 50 hectares no meio rural? Tem, mas ele não é juridicamente reconhecido, oficialmente registrável, se tiver um tamanho menor que 50 hectares. Daí porque a gente diz que a gleba rural é indivisível quando chega no tamanho de 50 hectares. E no caso do urbano, o lote urbano também tem referência da lei. E aí a gente vai ter lá o artigo 4º, inciso 2º, da Lei 6766 de 79, que vai indicar o seguinte: lote urbano registrável oficialmente, no mínimo 125 metros quadrados. Mas eu moro em apartamento menor que isso. Minha filha, meu filho, o teu apartamento não conta só o teu terreno, unidade privada, mas também a área comum do prédio. Por isso que ele é registrável, entendeu? 125 metros quadrados é um último tamanho que pode ser registrado, oficializado. Ah, mas tem barraquinho lá com menos tamanho menor. Pode, mas aí é um lote de 125 metros quadrados, é considerado registrável. Menos que isso não. Tá? Inclusive tem leis municipais que tornam até não passível de registro em determinadas regiões administrativas, tamanhos até menores. Tá? Mas mínimo 125 metros quadrados, segundo a lei federal 6766 de 79. Menor que isso já é indivisível. Ok? Então, por lei, por definição legal, indivisível não pode ser oficializado. Então, indivisível pode ser pela função socioeconômica, por lei. Qual a terceira razão pela qual a gente pode tornar o bem indivisível? 88, parte final, fala isso. Por convenção. Por definição de vontade. Lembra lá no nosso infungível? Semelhante aqui. Né? Também aqui pode ser considerado indivisível por definição legal. Então, o pai, ao falecer, tem lá uma fazenda que é enorme, muito maior que 50 hectares. Mas ele define lá no testamento dele, por ato de última vontade, diz o seguinte: olha, tenho 2 filhos, mas essa fazenda eu quero que se registre grave como indivisível.
porque eu quero que minha família permaneça unida no mesmo terreno e fiquem se matando ali pela desgraça do terreno, mesmo que eu já tenha morto. Eu quero ficar rindo lá de cima dessa desgraceira que vai dar, desse fratricídio que vai dar, porque eles vão ficar brigando certamente. Mas eu posso tornar indivisível, por definição legal. É 50 hectares, mas mesmo maior, por convenção, eu posso tornar indivisível. Então, pode ser o bem considerado indivisível por função socioeconômica, por lei, por ato de vontade, convenção. Seguimos. Oitava classificação. Dos bens podem ser considerados singulares ou coletivos. Os singulares também são chamados de outros nomes aí na doutrina, querendo dizer também singular. Bem singular é aquele que vale per si, pela sua unidade. Mesmo que misturado com outros bens, o valor dele se destaca. Normalmente, os bens de maior valor econômico são considerados bens singulares. Também pode chamar de outros nomes aí na doutrina, bem unitário ou bem individual. Tá? Então, conforme a doutrina que está seguindo, ele vai dar esse outro nome, mas são sinônimos para essa classificação: singular, individual ou unitário. Bem singular, individual ou unitário é aquele que vale per si, vale sozinho. Ok? É o conceito do 89 do Código Civil. Né? E bem coletivo? Bem coletivo, ou também chamados de bens genéricos, ou também chamados de bens universais. De novo, são sinônimos, as expressões doutrinárias dão esse conceito, são aqueles que valem no grupo. Eles não valem per si, eles valem no grupo. Então, a gente fala normalmente de um imóvel, de um caminhão, de um carro, mesmo que ele tenha junto com outras coisas. Não é isso? Agora, quando a gente fala de cigarro, biscoito, pipoca, geralmente vai no coletivo no sentido literal da língua portuguesa mesmo, né? É maço de cigarro, né? É o saco de pipoca, é o pacote de biscoito, né? Biscoito ou bolacha, depende de qual lugar da região do país que você é. Mas, enfim, bens coletivos são aqueles que valem no grupo. E bem singular, aquele que vale per si, pela unidade. Ok? Então, normalmente, de modo geral, bem singular é um bem de maior valor. E o bem coletivo é aquele de menor valor que não vale per si. Né? Mas isso pode ser alterado e, de novo, entramos na questão da destinação, da situação jurídica ser o que define a classificação, não o bem em si. Por exemplo, se eu sou uma empresa transportadora, né? E aí eu resolvo renovar a frota inteira de caminhão da minha empresa. Eu posso fazer um contrato com a montadora, concessionária, em que eu compro a frota de caminhão. E aí não estou fazendo compra de unidade. Embora o caminhão seja de um grande valor, eu sou um grande empresário, tenho muita grana, não fui atingido pela crise, e vou comprar uma frota de caminhão. Então, nesse contrato eu estou tratando dos caminhões como bens coletivos. Inversamente também pode acontecer, não pode? Vai lá na Rua da Lama, chego lá no boteco e comprei o cigarro. Em vez de tomar cigarro, eu comprei o cigarro a varejo. Quem não fez isso? Quer comprar cigarro a varejo? Comprei por unidade. Não é o normal, mas é uma prática comercial que a gente já tem até reconhecida. A postinha de gasolina faz muito isso, tem boteco que faz isso. Né? Vendeu o cigarro a varejo. Em vez de vender o maço, eu comprei só um cigarro. Nessa compra e venda, eu tratei daquele bem que normalmente é vendido de modo coletivo, como bem tratado de modo singular. Então a destinação, a situação jurídica determina a classificação. Ok? Não é o bem em si, é a classificação decorre da situação. Vamos lá? Bom, nos bens coletivos a gente tem dois tipos de bens coletivos tratados na lei. As universalidades de fato, as universalidades de direito. No 90 do Código Civil, a gente traduz aí pelo conceito de universalidade de fato. E no 91, as universalidades de direito. Universalidade de fato, vamos lá entender o que seria. É o conjunto de bens, todos têm, embora possa ter natureza diversa, pertencente ao mesmo sujeito, né? Ao mesmo titular. É um conjunto só de bens. Então, para alguns exemplos que a doutrina gosta de citar, a biblioteca, né? E aí a biblioteca, quando a doutrina dá esse exemplo, o pessoal fica, então tem que ser tudo livro, tudo igual. Não, vou dar um outro exemplo para entender bem coletivo, universalidade de fato, e não ficar nessa ideia de que tem que ser do mesmo tipo de bem. Tá? Um caminhão de mudança, ele é contratado para pegar meus móveis, mesa, cadeira, televisão, rádio, um monte de coisa, roupa, tudo isso para fazer mudança para um novo apartamento. Né? São bens diversos, mas são contratados com um bem
coletivo, universalidade de fato. Por quê? São bens pertencentes ao mesmo titular e que têm a mesma destinação. Caiu no conceito 90 do Código Civil, é um agrupamento só de bens, mesmo que de natureza distinta, eles estão agrupados, são bens coletivos, ok? Vamos lá. E o 91 vai falar da universalidade de direito. O que é universalidade de direito? É um agrupamento ou complexo de relações jurídicas pertencentes ao mesmo sujeito de direito. Esse é o conceito jurídico 91 da universalidade de direito. Ele é confuso, ele usa de um tecnicismo juridiquês que a gente não consegue entender direito, né? Então, para tentar traduzir num exemplo mais claro para vocês, se universalidade de fato é um agrupamento só de bens em si, a universalidade de direito do 91 tem a distinção de serem um conjunto de relações jurídicas, ou seja, bens materialmente considerados, mais direitos e deveres sobre esses bens. Então, para dar um exemplo de uma universalidade de direito que a gente inclusive já viu quando falou de entes despersonalizados, o espólio do decujus. O espólio do decujus é composto pelo quê? Imóvel, móveis, mesa, cadeira, roupa, carro, tudo que o morto deixou para trás, né? Bens. Mas junto com os bens, é só bem que está lá no espólio? Não. Imagina que um dos apartamentos que o morto deixou, que o decujus, o falecido, deixou de herança, esse apartamento está alugado. Então, junto ao bem apartamento, tem também um direito de cobrança do aluguel, um dever de pagar o IPTU, um dever de declaração de imposto. Isso tudo, esse complexo de relações jurídicas, que não são só patrimoniais de direitos reais sobre o bem, pertencendo a um indivíduo e tendo a mesma destinação, ele será chamado de universalidade de direito. Então, universalidade de fato, agrupamento de bens, só de bens. Universalidade de direito, complexo de relações jurídicas. Complexo de relações jurídicas vai me deixar complexado. Então, vamos para simplificar vocês. Universalidade de direito é bens mais direitos, né? Mais direitos pendentes, deveres pendentes. É um agrupamento de relações jurídicas, não são só patrimoniais, podem ser creditícias também, obrigacionais também. Ok? Vamos dar uma pausa aí, já deu um tempo razoável. Essa é a primeira parte da classificação de bens. A gente já tem uma segunda parte da classificação de bens. A gente parou na classificação 8, ainda tem algumas outras classificações. A gente segue no próximo vídeo para as outras classificações de bens. Vamos continuar aí, tá beleza? Boa aí, abraço.